Bem, é, bom dia para quem vai estar assistindo essa apresentação durante o dia, boa tarde para quem vai estar assistindo à tarde, boa noite para quem vai estar assistindo boa noite e, por que não, boa madrugada para quem vai estar assistindo esse curso de madrugada. Eu me chamo Ronaldo Dionísio, tá? Sou professor do campus Vitória, Santo Antão, do IFPE Campus Vitória Santo Antão. Sou professor de Química e atualmente também estou respondendo pela coordenação de pesquisa vinculada à Propesc do IFPE. E, como vocês sabem, a Jornada de Iniciação Científica do IFPE ela é um evento sistêmico da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do IFPE, a Propesc, e tem o intuito de promover cursos, formação básicos e também aplicados para os jovens pesquisadores que estão ingressando no mundo da pesquisa ou que já estão nesse mundo da pesquisa já há um tempo, mas que participam diretamente dos editais de pesquisa, que são os editais 002-2021 e 003-2021, respectivamente, os de Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica, do ano 2021-2022, e o 003-2021 está vinculado às bolsas de incentivo acadêmico. Nesse formato remoto, infelizmente, estamos ainda vivenciando épocas pandêmicas, fomos acometidos por essa situação ano passado, e estamos lutando ao longo desses longos meses, a contenção dessa doença, a vacinação e tudo mais. Estamos melhorando, esse ano estamos bem melhor, já estamos recuperando bastante atividades que estavam paralisadas, mas decidimos fazer uma atividade remota, por entender que ainda estamos em momento pandêmico e para manter a segurança ao máximo de vocês e também dos palestrantes. E aí a Oitava GIC, ela vem com uma proposta diferente das versões anteriores, na qual, além do público específico direcionado, que são os estudantes vinculados aos projetos de iniciação científica, que passaram pela seleção nos editais 002 e 003 deste ano, também abrimos para o público em geral, aquelas pessoas que não participaram e que estão dispostas, estão curiosas a obter essas formações de uma forma prática, de uma forma dinâmica e versátil. Versátil porque você pode assistir em qualquer momento, tá? E existirão atividades que vão estar vinculadas a essas oficinas, a esses minicursos, que vocês precisam realizá-las para garantir a certificação. Mas, enfim, não é o meu intuito fazer essa apresentação apenas para quebrar o gelo, ou pelo menos quebrar a ideia relacionada a essa apresentação, e eu fiquei responsável para apresentar para vocês a temática associada às ferramentas digitais de pesquisa. De antemão, eu gostaria de esclarecer que eu não sou nenhum guru da pesquisa, estou ainda em processo de formação, apesar de já estar na docência há 16 anos, já tenho a minha pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado, e a minha graduação, óbvio, na licenciatura em Química, mas a gente sempre vai estar aprendendo, sempre temos recursos novos surgindo. E do ano passado para cá, vários recursos foram aprendidos por mim para facilitar a minha vida como docente e como pesquisador. E aí, a intenção desse minicurso é justamente passar um pouco daquilo que eu adquiri ao longo dos anos para que vocês possam, para que, de uma certa forma, facilitar a vida de vocês nesse mundo acadêmico, nesse mundo do pesquisador, que é um mundo árduo, muitas vezes pouco valorizado, mas que é bastante benéfico do ponto de vista pessoal e profissional. E a gente está, digamos, a intenção do pesquisador, não sei qual é a intenção que vocês têm em relação à pesquisa, mas eu tenho uma perspectiva muito prática em relação à pesquisa, que é a de resolução de problemas.
o pesquisador nada mais é do que um resolvedor de problemas. Se eu não tiver problemas nas mais diversas áreas do conhecimento, a função do pesquisador, ela morre, ela cai por desuso. E isso é uma coisa que deve ser salientada, deve ser enfatizada. E quanto maior a quantidade de informação, a quantidade de ferramentas que eu possa utilizar ao longo da minha vida de pesquisador para facilitar esse processo de resolução de problemas e otimizar as condições de obtenção das soluções, melhor vai ser a minha formação, melhor vai ser a minha atuação e melhor vão ser os meus resultados obtidos a partir dessas utilizações adequadas. Então, a gente tem uma vasta, uma imensidade de ferramentas, cada um no seu campo de conhecimento específico. Eu não tenho conhecimento geral, eu tenho conhecimento apenas de vida, de vivência, de utilização dessas ferramentas, e eu espero que esse curso ele auxilie vocês, mesmo que seja uma coisa já batida. Professor, eu já assisti essa apresentação várias vezes da minha vida e tudo é a mesma coisa. Tudo bem, você que já está no PIBIC há 1 ano, 2 anos, 3 anos, essa mesma proposta ela foi implementada em anos anteriores, mesmo que de um formato diferente, por pessoas diferentes e tudo mais. Mas preste atenção um pouquinho que toda e qualquer formação, mesmo que a temática seja a mesma, você obtém informações que são novas, são dicas que um olhar diferente associado à mesma situação. E aí você pode pegar esse olhar diferente, utilizar e ver e verificar, testar, criar hipótese e fazer um teste em relação àquela hipótese, em relação àquela nova ferramenta, aquela nova dica, e verificar se funciona ou não. Se funcionar, ótimo. Você vai utilizar ou vai aprimorar a utilização. Se não funcionar, beleza, valeu, obrigado aí, mas eu não vou utilizar aquela informação para nada na minha vida. Acontece. Mas a gente tem a missão de colocar isso para vocês, explanar isso para vocês da melhor forma possível, e isso é a minha intenção de hoje, tá? Com esse mini curso, com essa proposta e tudo mais. Então, sejam bem-vindos, eu espero que vocês aproveitem ao máximo e vamos lá para a primeira parte dessa saga, que vai ser fragmentada em 3 partes. A primeira parte está associada a dicas de como realizar uma pesquisa, utilizando a nossa ferramenta MOR, nos dias atuais, que é a internet, as redes compartilhadas de informações. Na segunda parte, teremos algo mais direcionado, associado às plataformas digitais, às bibliotecas virtuais e algumas ferramentas que podem ser utilizadas ao longo da nossa vida de pesquisador para facilitar a nossa vida como pesquisador e a nossa obtenção de resultados, e a nossa discussão e também a nossa apresentação destes resultados para a sociedade, que é o retorno que mais se preza num projeto de pesquisa, é justamente esse retorno para a sociedade. E na terceira parte e última, a gente vai mostrar para vocês a importância do Curriculates. Professor, eu já sei o que é o Curriculates. É algo que eu tenho que fazer para participar dos editais de seleção. Do ponto de vista prático, Mas lembre-se que aquilo dali é um espelho da sua vida. Se você cuida mal, se você limpa mal o espelho, se você não tem o cuidado mínimo básico em relação àquela ferramenta, ela vai ser utilizada ou ela vai ser o reflexo da sua pessoa como profissional, como pesquisador. Então, a gente tem que ter um cuidado bastante salutar em relação ao Curriculates, principalmente aquelas pessoas que querem enveredar para o campo da pesquisa, obter o título de graduado ou de técnico, e no caso dos técnicos, obter o título de técnico, ir para a graduação, depois para uma pós-graduação e atuar no campo profissional, seja qual for a sua área. E aí, o Curriculates, por mais que a gente negligencie hoje, banalize,
ele é uma apresentação sua. Se você não cuidar direito da sua apresentação, você acaba deixando de lado algumas informações importantes. E aí, como eu tinha falado, nossa intenção de hoje, basicamente, é separar em duas partes, tá? Temos essa missão, além disso, de trabalhar com o currículo Lattes. Então, temos uma saga a ser cumprida, e o nosso primeiro tópico está relacionado a isso daqui, tá? Aos cuidados a realizar uma pesquisa na internet. Algumas dicas, como eu disse, eu não sou nenhum guru da pesquisa, mas eu tenho uma experiência considerável de superação e também de resiliência na pesquisa, porque muitas vezes o que a gente propõe com um plano de atividades, por exemplo, encontram-se dificuldades estruturais, financeiras e também até mesmo de comportamento do experimento em si, seja ele científico, todo experimento ele é científico, mas seja algo mais de bancada ou algo social. A gente planeja algo e muitas vezes se depara com diversos problemas ao longo da pesquisa que faz com que a gente reflita se de fato aquilo está sendo posto é de fato verdade ou de fato está valendo a pena o investimento, a dedicação que vocês têm. Mas, enfim, a intenção da gente nessa primeira parte é entender quais são esses cuidados que a gente deve realizar numa pesquisa ou ao realizar uma pesquisa utilizando a internet, tá? Então vamos lá para nessa nossa primeira parte. Ora, nesse ponto de vista, pessoal, a gente tem que refletir um pouco. Na verdade, vocês já refletiram bastante, ou refletem todos os dias. Quando vocês pegam o plano de atividade de vocês, olham quando se depara com algo extremamente novo, desafiador, provocador. Você muitas vezes entra em desespero, tá? Entra angustiado pensando, aonde eu fui amarrar meu burro? Ou, será que eu vou conseguir dar conta disso tudo? O professor, o meu orientador, está depositando a energia dele em relação ao desenvolvimento desse trabalho. Será que eu consigo dar conta? Será que eu consigo dar conta do projeto, da minha vida social e das disciplinas que eu devo cursar nesse semestre ou nos próximos semestres? Será que eu vou ter um resultado bom para publicar um artigo? E assim vem a cobrança ao longo dos dias, ao longo dos tempos. E aí, a primeira coisa que a gente se depara como problema é, de fato, decidir por onde começar a pesquisa. Ora, eu recebo normalmente o plano de atividades, ele é construído pelo orientador ou em parceria orientando o orientador, mas muitas vezes você se depara com algo que você nunca estudou, só viu na graduação algo, ou muitas vezes não viu na graduação e se depara com esse problema, com essa temática para fazer uma determinada pesquisa, realizar uma determinada pesquisa. E isso requer cuidados, tá? E o primeiro cuidado que você tem que ter é tomar uma decisão. Ora, eu não sei nada sobre o tema do meu trabalho. Eu sei que o professor já trabalhou com isso durante seu mestrado e doutorado, ou até mesmo mestrado, ou na sua vida acadêmica como um todo. Ele é um estudioso na área, mas eu não sei nada sobre aquilo. O que eu tenho que fazer? Primeiro, procurar. Aonde eu devo procurar? Bem, existem diversas informações. Atualmente, a gente, há 20 anos atrás, quando a gente não tinha uma dúvida sobre um termo, sobre uma temática, a gente ia na biblioteca caçar livros ou artigos envolvendo isso. Hoje em dia, a gente dá um Google no celular mesmo. É tema tal, aí vai aparecer um monte de coisinha, e aí eu vou tentar ler e separar o que de fato vai ser válido para mim ou não. Ou você pode utilizar um diretório de pesquisa, um mecanismo de busca dentro da instituição de ensino superior, seja ele instituto, universidade, faculdade, enfim. Então, você tem que observar que a própria instituição ela tem várias informações, bibliotecas virtuais, repositório
de trabalhos acadêmicos. O nosso IFPE temos já os repositórios, o repositório institucional. E a gente precisa observar que esse repositório contém diversas informações. Eu tenho que verificar primeiro nisso para avaliar se aquele termo já foi trabalhado pelo menos no Instituto. Esses diversos grupos de pesquisa que podem estar, grupos distintos, em campos distintos, podem estar trabalhando com a mesma temática. E aí você deve fazer esse filtro. Ah, professor, não achei, meu trabalho é inédito, eu vou publicar um artigo A2 com esse resultado, ou com pelo menos com um possível resultado que eu estou planejando. Beleza, mas faz uma investigação um pouco maior. Então, começa pelo básico, começa na própria instituição, que é um repositório menor, mais discreto, dependendo da área, não tem trabalhos já depositados, mas está se alimentando cada vez mais. E trabalhos na biblioteca, depósitos TCC, na biblioteca agora estão sendo repositados ou depositados os trabalhos de conclusão de curso, seja de graduação e pós-graduação, na biblioteca do campus. Então, existem esses dados disponíveis na biblioteca do campus. Então, procura, tá? E verifica se, de fato, eu tenho essa informação ou não em relação à minha temática. E aí você tem, por exemplo, o Instituto Federal de Pernambuco, ele tem acesso a 2 bibliotecas virtuais cadastradas e oficializadas. A biblioteca Pearson e a biblioteca Ebrary, tá? Essas 2 plataformas, essas 2 bibliotecas virtuais, o IFPE tem acesso irrestrito à plataforma. Então, você pode procurar livros que estejam vinculados a essas plataformas que podem estar falando um pouco sobre a sua temática. Uma outra coisa que você pode utilizar, que na verdade você deve utilizar, é o dado Google, que eu falei no início da apresentação, pelo menos dessa parte aí. Troque dar um Google por dar um Google acadêmico. O Google acadêmico, ele é um filtro que você, dependendo da temática, do termo de busca que você vai utilizar, ele vai separar apenas teses, dissertações, livros, trabalhos acadêmicos que envolvam o termo ou a temática que você queira pesquisar. Então, a ideia de decidir por onde começar, começa sempre do básico e vai expandindo ao longo da sua pesquisa. E a pesquisa, além do temática do seu trabalho, você tem que sempre revisitar o seu plano de atividades para saber se o que você está propondo ou o que você está executando foi proposto lá no plano de atividades, para ter mais ou menos um guia de atividades a serem realizadas. Então, essa é a minha primeira dica. Começa sempre do básico e vai para uma busca um pouco mais avançada, de acordo com o entendimento da temática do seu trabalho e dos termos de busca que você vai utilizar. A dica número 2 se você for dar um Google sobre um termo geral, você vai ter problemas, porque vai vir blog do Ferreirinha, blog da Santinha, blog do Amarelo, blog do Vermelho, blog do Azul, e esses blogs, não estou desconsiderando a informação do blog, mas depende da característica do blog, pode ser que esteja colocando notícias falsas, ou que não seja tão verdadeira cientificamente, para que você possa se confundir ou prejudicar a sua pesquisa. Então, normalmente, o início da pesquisa, ele geralmente está associado ao assunto, o assunto que você vai trabalhando. Sei lá, você está trabalhando com formação de professores. Sei lá, o processo de ensino-aprendizagem na formação de professores de química. Ora, a minha temática, o meu tema é formação de professores, é o mais geral, tá? Então, formação de professores de química. Então, vou colocar lá na temática, formação de professor de química, o assunto, e vou utilizar esse filtro como recurso para lapidar a minha plataforma, a minha pesquisa. A plataforma que você vai utilizar vai depender da sua intenção. Normalmente você parte inicialmente do Google Acadêmico e depois você evolui para outras plataformas, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês,
na outra parte dessa apresentação. Então, a ideia de você buscar por assunto é simplesmente porque você vai ter, depende do termo que você utilize, você vai ter várias informações lá inúteis para o seu trabalho. E aí, você vai ter, então, um trabalho de filtração ou de filtragem muito maior do que se você trabalhar com o assunto. Então, você tem esse tema a ser investigado, que é justamente o assunto da pesquisa, e aí você vincula a uma determinada estratégia. Um exemplo aqui, se a temática do seu trabalho é saúde e meio ambiente, mas em que perspectiva? Ora, o assunto que eu quero dentro de saúde e ambiente está em relação a resíduos sólidos, o lixo, reciclagem, ou a contaminação do lençol freático, ou se existe ou não saneamento no meu bairro, né, cadastrado na prefeitura, e o que isso pode acarretar na produção de hortaliças, na produção orgânica, seja ele qual for o meu problema a ser solucionado. Então, o assunto em si, ele restringe um pouco a temática. A temática é saúde e meio ambiente, tá? O assunto é sobre resíduos sólidos. Então, eu tenho que verificar, dentro dessa temática de saúde e meio ambiente, o que se pode, o que já tem se trabalhado em relação à ideia de resíduos sólidos. Ou água, ou qualquer coisa do tipo. Então, a dica 2, procurem bases de dados por assunto. Isso inicialmente, depois você vai refinando a sua busca. A dica número 3 por mais que haja controvérsias, mas a gente tem que dar o braço a torcer que o bibliotecário é um profissional de suma importância na sua pesquisa. Porque ele é um cientista. Ele sabe a ciência voltada para a organização e a obtenção de informações, seja ela qual for a natureza dessa informação. Então, o bibliotecário tem uma função primordial na pesquisa, porque ele tem um conhecimento científico, técnico-científico, relacionado à ciência da informação. A catalogação, a organização e a obtenção de informações diversas por vários meios é uma função do bibliotecário da instituição. Então, vamos dar o braço a torcer. Temos que os bibliotecários têm um papel fundamental nessa perspectiva da pesquisa. E aí, uma das coisas que eu, por exemplo, começo a me achar um velho de 60, 80 anos, quando eu estava iniciando meu processo de graduação. A gente realiza bastante pesquisa, tanto para construir atividades e responder atividades, quanto desenvolver o nosso plano de atividades da iniciação científica, da extensão, ou até mesmo projetos de ensino. E aí, ou até mesmo antes da graduação, no ensino médio, o bibliotecário ele tinha um papel fundamental na obtenção dessa informação, porque ele sabia onde é que estava nosso Google de antigamente, a Enciclopédia Barça. Vocês devem ter observado em algum lugar, em algum local, no Instituto Federal, as bibliotecas, eu acredito que algumas possuem a Enciclopédia Barça ainda, mas era o nosso Google antigamente, é onde a gente obtinha todas as informações possíveis e imagináveis, brevemente, de forma bastante breve, mas era onde a gente encontrava. Hoje a gente consegue encontrar essa mesma informação ou informações adicionais na palma da mão, no celular. E por que o bibliotecário tem um papel fundamental na pesquisa, professor? Porque ele tem o poder de organizar, saber como a informação está sendo posta ali. E além disso, não sei se ainda existe, porque hoje realmente não faz sentido manter esse programa, mas foi um programa extremamente útil em um período que o smartphone era algo inalcançável. No máximo, você teria um celular que mandasse uma mensagem e brincasse com o joguinho da cobrinha, tá, no display. Mas quando a gente precisava de um trabalho acadêmico, artigo, um trabalho publicado em revista, de uma revista muito antiga, normalmente a gente tenta citar, e é uma coisa que eu vou falar mais na frente,
A gente tenta obter o artigo original daquela temática, e aí digamos que tem lá um trabalho que originou a temática que você esteja pesquisando, de 1960. Na Biblioteca do Instituto Federal, a boa parte delas são livros relativamente novos, e um livro de 1860 é uma raridade. 1960. Vou botar nem 1800. De 1960 é uma raridade. Mas na biblioteca da Unicamp tinha esse livro, tinha esse trabalho lá, reservado para os estudantes da Unicamp. E aí esse programa, financiado pelo MEC, junto à CAPES, o Comute, era uma intercomunicação que se tinha entre os bibliotecários, que permitia a obtenção de informação, mesmo você não tendo internet suficiente. Hoje isso não faz sentido. A bibliotecária da outra instituição, autorizando, ela ia no documento original, tirava cópia, muitas vezes mandava via fax, e depois que obtinha um fax, a gente tirava as cópias na papelaria e devolvia o fax lá para a bibliotecária. Então, a obtenção de informação hoje está na palma das nossas mãos. Antigamente, dava-se um trabalho danado para obter um artigo que estava publicado ou que tinha-se uma cópia disponível em um outro estado, no sul ou no sudeste. Mas isso só era permitido, só era possível com o auxílio da bibliotecária, do bibliotecário que estava responsável por esse processo. Então, por isso que eu estou dizendo, e volto a afirmar, o bibliotecário ele tem um papel fundamental, essencial na pesquisa e na resolução dos problemas que vocês, porventura, estão a resolver durante esse ano 2020, 2021, 2022. A dica número 4 é para vocês terem cuidado. O cuidado maior como eu falei no início da apresentação, eu estou com dúvida em tal tema, eu não sei nada sobre o meu tema de pesquisa, professor. O que eu vou ter que fazer? Aí você vai falar, dou um Google. Aí você coloca lá o Google, bota o termo lá geral, aparece uma porrada de resultados. Você vai ter que ter um tempo incomensurável, um tempo absurdo, gasto, para você filtrar o que de fato a informação é válida e o que de fato não é. Então, você fazer uma pesquisa no Google geral, você vai ter problemas para filtragem desses dados. Então, logo, eu recomendo que vocês evitem. O Wikipedia tem um motivo especial, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, mas é uma ótima ferramenta para obtenção de informações complementares e iniciais. Mas, não sei se hoje em dia melhorou, mas existe um probleminha nessa plataforma do Wikipedia, que eu vou mostrar daqui a pouco. E o Yahoo Respostas, por favor, esqueçam que ele existe, tá? Existem respostas coerentes, mas respostas também tão absurdas quanto. Então, evitem o Yahoo Respostas como fonte de informação. A dica número 5 é para você ser criterioso com os termos de busca. Muitas vezes, a gente tem problemas em definir os termos de busca. Por isso que é necessário a gente ter uma leitura aprofundada sobre a temática, sobre o assunto do seu trabalho e debater isso com o orientador. Tá? É um outro papel fundamental. Orientar os seus trabalhos. Tá? Direcionar melhor as energias para que você obtenha resultados otimizados e funcionais em relação ao seu trabalho de pesquisa. Tá? Então, a ideia de você utilizar o critério, ou ser criterioso com o termo de buscas, normalmente está associado à utilização de lógicos booleanos, e, ou não. Isso são termos em inglês, mas em português também serve. Mas uma coisa que vocês também vão ter que fazer e tem que reaprender, entender, na verdade, que boa parte da informação ela está posta na língua inglesa. Tá? Esse é um aspecto histórico aí, mas eu não vou entrar em detalhes. E também na língua chinesa, o mandarim. Tem muita informação lá, mas até mesmo os chineses publicam pelo menos o resumo do seu trabalho em um resumo em inglês. Então, é sempre bom ter essa noção em relação à informação dos lógicos booleanos.
Uma outra coisa que vocês já fazem se você tem uma frase e você quer que essa frase esteja contida no seu resultado, utilize aspas, tá? Abrindo e fechando a temática ou o termo completo, a frase completa, para que você não tenha alterações. E aí o resultado no Google Acadêmico vai ser específico para aquele termo conjunto, para aquela frase destacada em aspas. Uma coisa que a gente precisa também melhorar, pessoal, como a gente, para quem já está há 1 ano, 2 anos no PIBIC, existe sempre um certo problema, que é escrever o relatório final do projeto. A descrição dos resultados e na estrutura, tanto parcial quanto final, exige-se um formato de um resumo. O resumo, como o próprio nome já diz, é uma síntese do seu trabalho. E normalmente ele é escrito por último. E de fato tem que ser por último. Mas esse por último tem que ter uma certa brevidade em relação aos prazos, porque normalmente ele é feito no último dia, no último prazo, no último mês, para que você possa entregar o relatório parcial e ou final à Propesc. E nesse caso, o que eu quero mostrar para vocês é que a palavra-chave, ou pelo menos a intenção da palavra-chave, é simplesmente aumentar o poder de indexação. O poder de indexação do seu trabalho. Esse poder de indexação tem a ver com a capacidade, aumentar a capacidade de você ser achado, o seu trabalho ser achado por alguém que, por acaso, está pesquisando em um outro estado a mesma temática do seu trabalho. Você já publicou aquele trabalho, você já divulgou uns resultados parciais e uma outra pessoa, em um outro estado, em outro país, queira testar se a sua estratégia é de fato eficaz para o problema que ele está tentando resolver lá e não está conseguindo. E aí, as palavras-chave, pessoal, por causa dessa importância, não gastem essas palavras-chave com termos que já estão descritos no título do seu trabalho. Então, as palavras-chave normalmente são palavras que contemplam ou são contempladas no seu trabalho e que muitas vezes não estão demonstradas no título do próprio. Então, normalmente está associado a um método, uma metodologia, está associado a uma temática que está complementando o seu trabalho, entre outras coisas. Então, deem a devida importância às palavras-chave, porque esse faz com que você tenha um maior poder de ser achado, um maior poder de indexação do seu trabalho. E isso é super interessante quando alguém entra em contato com você pelo trabalho desenvolvido. Isso daí é uma coisa extremamente importante, extremamente necessária. E hoje algumas plataformas como o ResearchGate, que é um Instagram para cientistas do mundo todo, eles procuram parcerias, procuram pessoas, ou até mesmo o LinkedIn, no campo profissional, procuram pessoas, parceiros, que possam desenvolver a temática que você trabalhou de uma outra forma em um outro determinado problema. Então, tenham sempre em mente que as palavras-chave são extremamente importantes e não devem ser gastas com palavras já contempladas no título. Tá? E aí, uma das coisas que a gente vai trabalhar é a ideia relacionada a frases ou expressões que possam estar relacionadas com a temática do seu trabalho. Ora, uma outra coisa, depois que você tem um panorama mais geral do seu processo, a dica 6 é restringir a sua busca. Você vai partindo do básico, do mais geral, e vai afunilando o seu projeto de pesquisa, a sua pesquisa em si, até chegar na temática, no problema que você quer resolver e a ferramenta que você vai utilizar. Então, e essa restrição, ela leva-se muito tempo, tá? Mas, dependendo da sua habilidade e capacidade de obter informação, essa restrição, ela pode vir em conjunto com a avaliação geral. E aí você tem que comparar os resultados e verificar se, de fato, aquele resultado obtido com um termo e com o outro são complementares ou não. Então, eu tenho que ter sempre em mente
essa proposta ou essa pegada em relação à restrição na busca. A título de exemplo, tá? Eu sou químico, tá? Sou professor de química, e o meu doutoramento, ele utilizei a estratégia da espectroscopia de ressonância magnética nuclear, ou espectroscopia de RMN. Professor, não estou entendendo nada do que eu estou falando, tá? Sobre RMN. O que é isso? Ora, quando você tem uma luxação, eu vou fazer uma analogia, tá? Quando você tem uma luxação, um machucão, um braço, por exemplo, você tem uma suspeita de fratura. E aí o ortopedista ele pede um raio-x, uma chapa de raio-x, e ele pede também a região que foi machucada, ele pede uma tomografia ou uma ressonância, depende da região que ele vai monitorar. Bem, quando se fala de ressonância magnética ou ressonância na medicina, você tem um aparelho que ele vai capacitar a obtenção de imagens para verificar luxações, tumores, ou a disposição dos órgãos, como é que eles estão disponibilizados para aquele organismo naquele momento. Quando se fala de ressonância magnética nuclear, eu vou ter uma imagem, ou vou ter informações relativas às moléculas, ou a molécula que está presente em uma determinada amostra. Não é uma coisa tão visual, tá? Você tem que extrair essas informações de alguma forma. Mas, para aqueles que já estão habituados com esse tipo de estratégia, esse tipo de técnica, um dos resultados da espectroscopia de RMN é o espectro. Ora, eu vou utilizar a espectroscopia de RMN, então uma das informações que eu posso obter através dessa técnica é o espectro de RMN. Só para vocês terem ideia, esses 5 espectros, está tudo enfileiradozinho aqui, são espectros de RMN de hidrogênio, de núcleo de hidrogênio, para urina. Tá? São 5 pacientes com câncer de próstata. Então, são 5 pacientes com câncer de próstata. E eu analisei o espectro de RMN de hidrogênio da urina desses pacientes. Ora, se o senhor não me dissesse nada, professor, seria algo com picos intensos, pico menos intenso, semelhante a um eletrocardiograma. Tudo bem, beleza. Mas entendo que um dos resultados da espectroscopia de RMN de hidrogênio é o espectro de hidrogênio. E aí, quando eu falo dessa forma, o que você imagina? Quando você for escutar o termo espectroscopia de RMN ou ressonância magnética nuclear, a primeira coisa que você vai visualizar é o quê? O professor Ronaldo falou que era um espectro. Aí, quando você se depara com a imensidade ou a diversidade de informações que está por trás do espectro que foi obtido lá, o gráficozinho bonitinho. Isso eu estou falando de RMN, mas eu estou falando de qualquer outra técnica de obtenção de resultados. Claro que para quem é da área de humanas, eu estou falando grego. Para quem é de exatas também, porque dependendo da área, não vai estar muito coerente. Mas visualizem na sua respectiva área, tá? Um tema que é bem geral, é bem popular, é bem de conhecimento popular, mas quando você vai aprofundando aquela temática, você vai observar que existem várias características daquela temática que o tema ele não reflete tudo. Então, essa analogia que eu quero trazer para vocês. Quando você faz uma pesquisa mais geral e vai afunilando, você vai direcionar a sua restrição para o tema do seu trabalho. E aí, por mais que exista várias temáticas, várias ramificações do seu tema geral, mas você quer apenas uma única temática, uma única fatia do bolo. E é justamente essa restrição que eu quero chegar. É essa fatia que vai ser suficiente para resolver o seu problema. Você não vai resolver todo o problema
do bolo, mas simplesmente uma parte dele. E está muito bem, obrigado. Se você se propôs a resolver uma parte e resolver essa parte, você é um excelente pesquisador. E aí, quando você finalizar essa parte, você vai para a outra parte e assim por diante, seguindo e desenvolvendo e aprendendo cada vez mais na sua temática de trabalho. Tá? Então, lembrem-se disso. Quando vocês têm uma busca mais geral, lembre-se que cada termo, cada assunto, ele possui as suas nuances, as suas capilaridades. E eu não vou estudar tudo, eu vou estudar uma parte apenas. Tá? Então, sempre a ideia de restringir está associada diretamente a isso. Uma outra coisa que vocês podem... Bem, uma das coisas que eu pesquisei no meu doutoramento foi a ideia das ciências ômicas e a relação das ciências ômicas com os diagnósticos clínicos. Uma das coisas que a gente consegue observar no diagnóstico clínico é que o médico ele tem uma expertise, uma formação extremamente vasta, dependendo da especialidade que ele vai direcionar, em relação à fenomenologia da doença. E aí, muitas vezes, você vai para um especialista, você diz que teve por exemplo, você vai para um especialista de joelho e você relata o seu problema, você está sentindo incômodo por estar sentindo uma dor muito intensa no joelho, quando caminha, quando corre, e ele vai perguntar o porquê de você estar naquela situação. Se você pratica exercício, se você carrega muito peso, enfim. Então ele tem uma anamnese e pode gerar um diagnóstico prévio, precoce, sem fazer nenhum dado, nenhum exame, ou ele pode pedir exames para ter uma conclusão melhor em relação àquela situação. E aí, o que a gente fala de ciências ômicas? Ciências ômicas são ciências que envolvem a perspectiva do fenômeno molecular com um fenômeno exposto. E você tem, além disso, o fenômeno clínico, tá? Associado diretamente a essa ideia relacionada a essa hierarquia de perspectivas. Normalmente o médico ele tem uma perspectiva do fenômeno exposto e fenômeno clínico, esquecendo um pouco do fenômeno molecular, isso por uma questão de anamnese inicial, e a partir do fenômeno molecular você pode relacionar a essas duas novas situações e daí diagnosticar a situação do paciente. Na perspectiva do fenômeno molecular, a título de exemplo, a gente sabe que a gente é constituído por uma estrutura, um mecanismo bastante estruturado e consolidado, conhecido por nós atualmente, que parte do DNA e chega até a ideia dos compostos os compostos menos complexos, mas não menos importantes. Tá? A complexidade aqui do DNA, ela não é perdida ao longo dessa diminuição de proporção de cadeia. E aí eu tenho as ciências ômicas, que vem a intenção de desenvolver técnicas de natureza computacional, de natureza analítica, natureza técnica mesmo, para a obtenção de informações a partir desses grupos de compostos, de estruturas, e que, a partir dessa reunião de informações das mais diversas áreas, você consiga transladar essas informações para a associação do fenômeno exposto e fenômeno clínico. Então, basicamente, o que as ciências ômicas elas têm como parâmetro é simplesmente utilizar as informações a nível molecular e a ciência desenvolvida a partir delas para descrever mecanismos, para descrever fenômenos e associar diretamente ao fenômeno exposto e ao fenômeno clínico para tentar chegar a uma solução relacionada àquele problema. Para vocês terem uma noção, a cura do câncer, a cura do AIDS, a cura de doenças infecto-contagiosas, ela vem
ela tem um respaldo muito grande nas ciências ômicas, tá? A vacina do coronavírus, tá? Ela foi desenvolvida em tão pouco tempo, simplesmente porque a ciência ela está tão bem consolidada e desenvolvida que a gente consegue ter uma resposta praticamente imediata a uma situação urgente. Então, foi por isso que, apesar das controvérsias científicas ou até mesmo fake news, é uma justificativa bastante plausível você conseguir o desenvolvimento de uma vacina em menos de um ano. Tá? Foram 10 meses para desenvolver uma vacina, coisa que há 20 anos atrás demorava-se 8, 10 anos para consolidar a produção da vacina e a realização de uma vacinação em massa. Então, a gente tem que dar um braço a torcer a nós, pesquisadores, aos pesquisadores que desenvolveram essa vacina e a solucionar um problema que acometeu o mundo todo. E só mostrar a importância de nós, pesquisadores, nesse contexto. Que somos importantes, somos essenciais e precisamos ser valorizados. Mas, enfim, isso é uma outra temática. E aí, voltando um pouco, relembrando, a temática que eu trabalhei foi relacionada à ideia da metabolômica ou metabonômica. Na verdade, são duas temáticas envolvendo as ciências ômicas e, como o próprio nome já associa diretamente, ela está relacionada aos metabólitos, que são as moléculas menores relacionadas ao processamento biológico que demarcam e denotam uma importância funcional dentro daquele organismo. Então, os metabólitos eles servem para monitorar o organismo, se ele está funcionando bem ou não, e isso a gente faz, a gente reconhece esses metabólitos de alguma forma quando a gente faz um hemograma completo, uma uranálise, um exame de fezes, um espermograma, enfim. Quando eu utilizo biofluidos, e a partir dos metabólitos presentes daqueles biofluidos, eu consigo diagnosticar, o médico consegue diagnosticar uma determinada anomalia para aquele organismo, para o seu organismo, então você consegue relacionar a importância dos biomarcadores, dos metabólitos, no monitoramento da sua saúde e da sua vida, ou da vida como a gente conhece, ou acha que conhece, do ponto de vista prático. Não falo somente de humanos, falo de qualquer ser vivo, de qualquer natureza. Os metabólitos eles têm uma informação muito rica e a metabonômica e a metabolômica elas encarregam-se dessa tradução e dessa obtenção de informação das mais diversas formas possíveis. E aí existe um problema porque tanto a metabonômica quanto a metabolômica utiliza-se do pressuposto da utilização do metaboloma. O que é o metaboloma? É o conjunto de todos os metabólitos que descreve o funcionamento de um organismo vivo. Seja biofluidos, seja metabólitos intracelulares, citoplasmas, secreções, tecidos, entre outras estruturas. Tudo que está promovendo o funcionamento daquele organismo, seja de natureza animal ou vegetal, qualquer ser vivo, a reunião de todos esses metabólitos é o que a gente chama de metaboloma. E como eles partem da mesma pressuposição, existe uma confusão na literatura em relação a esses dois termos. Então, só para exemplificar algo, a metabolômica ela tem uma estratégia, são filosofias de pesquisa, de estratégias diferentes, tá? E a metabonômica ela tem um outro perfil de obtenção de técnicas e obtenção de informação. Então, elas têm uma diferença, têm uma distinção, mas na literatura existe uma confusão, utilizam elas como sinônimo. E aí, só para exemplificar a ideia de você traçar uma pesquisa mais geral e depois afunilar a sua pesquisa, eu fiz uma pesquisa, tá? Ao longo do meu... isso aqui foi prestes à defesa do meu doutoramento, em 2017, fevereiro de 2017. Eu utilizei os termos na plataforma Scopus, que eu vou mostrar na parte 2 deste curso. Tá? A forma como eu estou utilizando, ou como eu estou utilizando o termo de busca, vai influenciar na resposta do meu resultado. Eu utilizei 4 termos, tá? No singular e no plural em inglês, do termo metabonômica e metabolômica em inglês, singular e plural. E observei que em 2017,
fevereiro de 2017, 500 trabalhos utilizaram esse termo, o termo metabonômica em inglês, metabonomics ou metabonomics, singular ou plural, e metabolomic, plural e singular. E eu condicionei uma coisa ou outra, eu coloquei o booleano ou, tá? Então, o que eu posso observar? Que, ao longo dos anos, o primeiro trabalho foi publicado em 1999, tá? Foi o trabalho lá na Xenobiótica, um trabalho muito bonito, utilizando essa estratégia metabolômica. Em 2000 surgiu a metabolômica e assim vem ao longo dos anos. Isso foi em fevereiro de 2017. Final de 2017 eu fiz a mesma pesquisa, utilizando o mesmo tema, os mesmos termos de busca e a mesma plataforma. Observei que de 500 trabalhos, no final do ano foram para 3.133 trabalhos. O que isso me diz? Me diz que a temática ou o tema que eu estou trabalhando, ela tem uma relevância científica atualmente muito grande, porque existem vários grupos crescendo ao redor do mundo, promovendo a pesquisa em relação a essa temática. Então, sua importância. Em 2019, eu fiz a mesma pesquisa em dezembro de 2019. Isso aqui foi final de 2017. Em dezembro de 2019, fiz a mesma pesquisa, o mesmo tema, para fazer uma comparação, e observei que a temática ela foi extremamente abordada ao longo desses anos. Fiz uma outra pesquisa no final na verdade, início de 2020, e tive a mesma perspectiva. E observo que eu tenho sempre uma crescente. E a mais recente foi em maio de 2021, eu observei que o tema ou a temática relacionada a essas duas estratégias, que são correlatas, mas não são sinônimos, ela vem tendo uma crescente importância, ou vem crescendo cada vez mais a importância. E o que isso significa, professor? Significa que a temática que eu estou trabalhando, ela tem uma certa valorização no meio acadêmico. Então, vale a pena investir sangue, suor, lágrimas nessa temática, para que eu possa desenvolver o meu trabalho e que ele seja reconhecido cientificamente, que tenha relevância. Então, só para vocês terem ideia, lá em fevereiro de 2017, eu contribuí. Daqueles 500 trabalhos que em 2017, um estava lá. Em 2018, eu publiquei 2. De 5.369, 2 foram a minha contribuição nessa temática. Em 2019, eu publiquei mais um nessa mesma temática. Ano passado, consegui ainda publicar. E esse ano também consegui publicar. Apesar de ser apenas uma contribuição de 7.486, é uma contribuição considerável, do ponto de vista que o investimento em ciência e tecnologia é bastante restrito no Brasil, principalmente em Pernambuco, e temos a ideia de equipamentos sucateados, negligenciados, entre outras coisas. Então, por mais que seja uma contribuição ínfima, mas é uma contribuição. Então, lembre-se disso. Trabalhem sempre para vocês terem uma contribuição significativa no campo de pesquisa que vocês irão atuar. Uma outra coisa que pode ser considerada e vai ser considerada uma dica é sempre procurar páginas confiáveis e conceituadas. A ideia de você não procurar e obter informações de blog do Ferreirinha, blog do Siqueira, blog de alguma coisa, é simplesmente você ter a desconfiança sempre daquela informação que é publicizada. E sempre vão ser contrapostos, ou sempre vão procurar uma fonte mais confiável daquilo que você está obtendo como primeira impressão. Extensões como o Gov, apesar das controvérsias atuais, ela tem uma certa significância em termos de segurança, em termos de confiabilidade. Então, recomenda-se a utilização dessas extensões. Extensões do tipo .edu são extremamente recomendadas porque são instituições de ensino superior, pesquisa aplicada, pesquisa básica, universidades, faculdades, institutos,
que promovem a divulgação e a difusão da ciência. Então, se você está tendo a possibilidade de desenvolver um trabalho em uma instituição pública que tem um renome a nível nacional e também a nível internacional, utilize essa informação como segurança, tá? Então, evitem blogs, entre outras coisas. E a extensão.org, são organizações sem fins lucrativos, não governamentais, tenham sempre o pé atrás, tá? Hoje em dia, tudo se pode tornar fake news, então a busca de informações, ela tem que ser criteriosa. Então, tentem sempre ter um pé atrás em relação a essas informações dessas extensões. Se for blog, por favor, pegue a informação e compare com os dados da literatura, porque pode ser uma opinião, e opinião é apenas um campo de visão, é uma visão particular do seu problema como um todo, tá? O Yahoo Respostas já tinha falado, e o Wikipédia, apesar da controvérsia, tá? Da controvérsia em relação ao Wikipédia, o Wikipédia é uma excelente fonte de informação inicial, básica, tá? Introdutória, mas sempre fica um pé atrás. Por quê? Não sei se vocês já perceberam, na plataforma do Wikipédia, quando vocês entrarem a qualquer momento, até mesmo agora, bota aí wikipedia.com.br ou .com, existe uma área aqui, ó, que você pode cadastrar e você pode criar uma conta e entrar nessa conta. E essa conta dá o poder de você alterar qualquer dado vinculado à Wikipédia. Então, logo, você pode alterar informações que estão corretas, mas que você pode, por uma brincadeira, por uma questão apenas de divulgação de informações equivocadas, ou as fake news, pode criar uma página dentro do Wikipédia que vai difundir a informação falsa. Então, é uma fonte de informação? Mas sempre com o pé atrás. Sempre compare com dados da literatura para verificar se aquilo de fato condiz ou não. E aí a dica 8, não precisa nem eu falar isso, faça uma busca detalhada de várias fontes, com vários arquivos, com várias alternativas, discuta com o seu grupo de pesquisa, discuta com o seu orientador, porque quanto maior o refino da sua pesquisa, maior vai ser a qualidade da informação exposta e maior vai ser a valorização desse trabalho frente aos outros trabalhos a serem desenvolvidos futuramente após a sua saída. Tá? Então, logo, a gente tem que ter sempre esse cuidado nessa busca detalhada para não afirmar algo que, de fato, não condiz com a realidade. Eu obtive um resultado excelente, professor. Eu vou publicar um artigo A2. Você só fez a pesquisa no Google Acadêmico, com termos em português. Se você não fizer essa busca em um termo, utilizando os mesmos termos, as mesmas palavras-chave, em inglês ou espanhol, ou ambos, e comparar com o resultado em português, você pode estar cometendo uma inferência, tá, que não seja de fato conclusiva, ou que alguém já tenha tido aquela conclusão antes mesmo de você. Então, tenham cuidado com essa busca detalhada e é simplesmente necessário. Sempre que puder, procure a fonte original da informação. Isso aqui, pessoal, apesar de ser permitido, tá? A ABNT, para quem é da área de educação, utiliza bastante, das ciências humanas, a ideia do APOD. A ABNT permite o APOD, tá? Mas isso é uma visão minha. Tentem sempre evitar. Ou não preencham o texto de vocês com APOD, à torta e à direita. Isso significa que você não teve ou das duas, ou não teve a fonte, não teve como obter a fonte original, ou simplesmente você não teve disposição para correr atrás do prejuízo e obter a fonte original, tá? Então, tentem, não é proibido, volto a dizer, a ABNT permite a utilização do APOD, mas o APOD utilizado em excesso, ele empobrece o seu texto. Então, sempre você procure fontes com a fonte original, ou até mesmo fontes que possam ter se baseado na original, tá? Ou se inspirado na original. O problema do APOD é que, quando você coloca aí, você está
afirmando algo que você não leu, que você leu através de um outro autor que disse que leu a atividade original. Vê que confusão. Então, como eu disse, a ABNT não proíbe, mas tenta evitar ou reduz ao máximo a utilização do APUD para você não ter um empobrecimento do seu texto. Tá? E a dica número 10, cite o trabalho original. Faça uma busca detalhada, investigue, pegue artigo de revisões, trabalhe, selecione as referências e sempre trabalhe com a referência original. Seja uma clássica, seja uma fundamental, mas tente sempre trabalhar e citar o trabalho original. Citar o trabalho original naquele que você obteve. Se for extremamente necessário, coloca o APUD. Tá? Mas isso aí vocês observam lá na regrinha da ABNT. E a dica 11 é a dica, digamos, de ouro. Pô, passou quase uma hora de gravação para você falar algo que eu já sei, professor. Use a tecnologia a seu favor. A gente tem que enfatizar isso. Use a tecnologia a seu favor. Ah, professor, a tecnologia que eu conheço é o pacote Office. É o Word. Ou não tenho nem o Office instalado, professor. Eu tenho um LibreOffice que é de graça. Certo? Mas você sabe utilizar o editor de texto por completo do LibreOffice? Ou você sabe utilizar o editor de texto por completo do pacote Office, o Word? Se souber, maravilha. Você já está levando em consideração essa dica 11. Você está utilizando a tecnologia a seu favor. Mas, professor, tem vários aplicativos, vários programas que fazem moléculas, desenham mapas, infográfico, fazem animação, organizam as minhas referências, verificam a ortografia de forma sistemática, verificam até a questão de plágio. Tudo isso é disponível para vocês, de forma gratuita ou não gratuita, mas é disponível. Vocês utilizam? Se utilizar, perfeitamente, perfeito, vocês estão no caminho certo. Se não utilizar, comece a utilizar a partir de então. Tentem sempre colocar na mente de vocês o seguinte: a vida do pesquisador é extremamente árdua, mas a tecnologia está aqui para facilitar essa obtenção de informações e organizar essas informações. Se eu não tenho nenhum... professor, só tenho um celular. Então, utilize algum aplicativo que leia QR Code, que leia o artigo, traduza o texto em áudio, converta o texto em áudio, que facilita essa obtenção de informação, enfim. Então, lembrem-se disso, coloquem isso na cabecinha de vocês, porque essa informação, ou pelo menos essa dica, ela diminui um pouco o nosso fardo na obtenção e no tratamento das informações a serem postas como relatório de pesquisa, como um artigo a ser publicado, como qualquer outra atividade vinculada à atividade de pesquisa dentro e fora do IFPE. Então, pessoal, nessa primeira parte eu encerro aqui. Eu agradeço bastante a atenção disponibilizada por vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai partir agora para a segunda parte do nosso minicurso, que está voltado para as plataformas digitais de pesquisa, tá? Então, obrigado pela atenção de todos e a gente se vê daqui a pouco na segunda parte. Um abraço.